Muito bem, amigos internautas, estamos aqui ao lado desta mulher que teve mais de 2.200.000 votos no estado de Pernambuco, Marília Reis. Marília, é um prazer falar com você pela primeira vez me entrevistando. E eu queria saber o seguinte, você hoje, você não venceu as eleições, mas eu vejo você bastante atuante, nas redes sociais, participando, opinando. E eu queria que você falasse agora, especificamente para o Dani Nurse Blog, você hoje, como cidadã, como política, olhando o andamento das coisas que estão acontecendo em Pernambuco, qual é a sua avaliação? Está indo muito de encontro àquilo que a senhora esperava, aquilo que a senhora queria fazer? Blog, Dani Nurse Blog. Boa noite. Boa noite, Daniele. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria ter a oportunidade de falar com vocês na noite de hoje. Estar aqui em Carpina, não somente curtindo o São João, uma festa maravilhosa que eu já vi tantas vezes, mas também trazendo a boa notícia de que nós conseguimos liberar, ainda do meu mandato de deputada federal, 4 milhões para a saúde de Carpina, para contribuir com o custeio, com os custos da atenção básica à saúde de Carpina. E aqui conversando um pouco sobre política, A gente sempre diz que mesmo que a gente perca eleitoralmente a eleição, a gente tem uma responsabilidade com aquelas pessoas que foram às urnas e depositaram nas urnas uma confiança no nosso projeto. No meu caso, foram quase 2.200.000 pernambucanos, 42% dos pernambucanos que foram votar confiaram no projeto que a gente representava. E, infelizmente, a comoção interferiu na eleição, mas a governadora que está aí não está tendo pena, não está tendo comoção nenhuma em relação ao trabalhador, ao povo mais pobre, principalmente de Pernambuco. A gente vê o que está acontecendo, por exemplo, com as motos. Uma das nossas principais propostas era a isenção do IPVA das motos. E por que nós estávamos propondo essa isenção do IPVA, Daniele? Porque é um dinheiro que aquele trabalhador que usa a moto para ganhar seu dinheiro não tem para pagar o Estado. Aquela pessoa está trabalhando de manhã para comer de noite, trabalha de tarde para poder comprar o jantar, trabalha de manhã para poder comprar o almoço. Então não tem dinheiro para pagar imposto. A gente tem que regularizar a situação desse trabalhador para que ele possa consumir, para que ele possa comprar o feijão, abastecer sua moto e com isso sim gerar receita para o Estado, gerar ICMS, porque quando a gente tem uma população que trabalha, que tem condições de comprar, de consumir, a receita do Estado se mantém mais alta, a receita do Estado cresce naturalmente. Então, perseguir o trabalhador não é solução. A gente tem visto a crise na educação. A merenda nas escolas está um absurdo. O fardamento que não chegou a contento nem a tempo. A merenda, a gente tem recebido reclamações no estado inteiro de estudantes, de pais de estudantes. A saúde está um caos. A saúde de Pernambuco está um absurdo. A gente tem visto fechamento de leitos que a gente tinha necessidade de abrir muito mais leitos. Essa questão das crianças mesmo, da falta de UTI pediátrica, ano passado a gente viu acontecer. Faltaram leitos de UTI para as crianças. E esse ano, será que ela teve uma surpresa de que isso ia acontecer, de que ia precisar de mais leitos para as crianças? Porque todo o ano, nessa época do ano, tem esse aumento de viroses, esse aumento de doenças respiratórias. E o governo do estado não se preparou em nada para isso. O que a gente está vendo é uma governadora que coloca sempre a culpa no governo passado. Agora, eu garanto a vocês que estão nos assistindo, todos nós que nos candidatamos ao governo do estado sabíamos a situação caótica em que Pernambuco estava. Até o candidato que representava Paulo Câmara sabia que Pernambuco estava numa situação difícil. Ninguém estava se candidatando achando que estava na Finlândia, na Noruega ou na Suécia. A gente sabia que estava em Pernambuco. Pernambuco que estava com a educação ruim, com as estradas acabadas, com a educação também precisando melhorar, com o emprego precisando melhorar. Então, o que ela faz é botar a culpa no governo passado. Até quando, eu não sei. Mas não mostrou ao que veio ainda. E o meu papel é fazer oposição. Eu fui escolhida por 42% dos pernambucanos para fazer essa oposição de maneira responsável. Achei muito interessante, já que a senhora fez essa colocação, e eu gostaria que a senhora respondesse. A senhora falou para outros colegas de imprensa
né, quando ele lhe perguntou de uma possível união com Raquel. E você deu uma resposta muito coerente. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Não, me perguntaram sobre uma possível unidade e o que eu digo é o seguinte: a política se faz unindo, se faz conversando, se faz buscando convergências, mas uma unidade, principalmente 180 dias depois de uma eleição, né, um pouco mais de 180 dias depois de uma eleição, seria trair aquelas pessoas que confiaram no meu projeto. Então não é uma questão de mágoa, não é uma questão de raiva, de rancor, de fígado, de nada disso, porque se eu fizesse política com raiva, eu não viveria com esse sorriso no rosto, minha pele não seria do jeito que é, eu estaria numa situação bem diferente do que eu estou hoje. Hoje eu sou uma pessoa feliz porque não vivo com mágoa, não vivo olhando para o passado. É uma questão de coerência, é uma questão de respeitar as pessoas que confiam em mim, que apesar de eu não ter conseguido ganhar eleitoralmente a eleição, tem muita gente em Pernambuco que tem essa confiança e que sabe que nessa minha trajetória de 15 anos de vida pública, de mandatos que tive, das 6 eleições que disputei, ganhei 4, tive 4 mandatos de vereadora, de deputada federal, e uma característica que eu tenho: coragem, coerência e lado. Sempre tive lado e sempre honrei a esperança que tanta gente deposita no que defende. Marília, a gente escuta algumas pessoas dizendo, e até nas propagandas da Raquel, a gente escuta muito dizer assim, ela não diz diretamente assim, mas ela diz de uma forma assim manobrada, que ainda é cedo para tantas cobranças, são apenas 6 meses. E algumas pessoas dizem isso. O que é que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que o que falta é perspectiva. Se ela diz que é cedo para ter executado algo, eu digo que falta perspectiva. Porque o que está bem claro hoje é que Raquel Lira não se preparou para ser governadora. Ela não conhece Pernambuco. Ela não conhece a realidade de cada município do estado. Ela não visitou o Pernambuco inteiro. Ela não conversou com as pessoas. Ela não sabe a situação de perto. Ela vive dentro de um gabinete, centralizando todas as decisões e dando ordem sobre algo que ela não entende. Porque, olha, técnico a gente contrata. Agora, a gente que é político tem que viver com o pé no chão, conversando com as pessoas, conhecendo a realidade de Pernambuco. E eu tenho a tranquilidade de quem conhece todos os municípios do estado. Porque desde muito cedo passei a conhecer Pernambuco, a andar ao estado, a conversar principalmente com o povo mais pobre, da área urbana e da área rural. Então, vou continuar fazendo isso, porque fui escolhida pelo povo para fazer isso na oposição. Vou continuar andando Pernambuco. Se não fui ainda na sua cidade, agora há pouco, vou voltar e vamos conversar. Vou ouvir cada um e cada uma de vocês, inclusive nas redes sociais. Por isso que eu queria aproveitar a oportunidade, Daniela, para pedir a vocês que mandem mensagem nas redes sociais, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok. Manda lá um direct pra gente com seu telefone, pra gente te incluir nas listas de transmissão, nos grupos da cidade, para estar sempre atualizando sobre o que eu venho pensando, o que eu venho andando, conversando com as pessoas, as cidades em que vou estar, que vai ser uma alegria conversar sempre com vocês. Vamos finalizando de uma forma mais descontraída. O prefeito Botafogo falou que foi uma surpresa sua visita aqui na cidade. Fala um pouco desse encontro, já que todos nós sabemos que ele acompanhou a atual governadora nas últimas eleições. Pois é, primeiro muita gente me perguntou por que é que eu não vim ontem, que estava muito cheio, que foi um show muito grande, e eu digo que eu gosto de vir às cidades quando as festas não estão tão cheias assim, porque a gente consegue andar, consegue cumprimentar as pessoas com tranquilidade, né? Se eu viesse ontem, ninguém ia olhar para mim, todo mundo ia estar olhando para Natanzinho. Então, aqui a gente consegue dar uma circulada, conversar com as pessoas, né? Ouvi muita gente dizendo que se arrependeu de ter votado na atual governadora, e minha resposta é sempre a mesma. Eu digo, olha, o que você está fazendo é democracia, porque democracia não é só chegar lá e votar. Democracia é você votar e acompanhar aquele voto que você deu. Se ficar satisfeito, vota de novo. Se não ficar satisfeito, muda o voto depois de 4 anos. Muita gente lutou, deu sua vida para que
a gente hoje tivesse a oportunidade de fazer isso, de votar, de dar opinião, de acompanhar. Então, fui recebida pelo prefeito de Botafogo, não é? Um aliado histórico de Arraiz, de quem sempre tive uma amizade. Eventualmente, em algumas eleições estivemos no mesmo palanque, em outras estivemos em palanques separados, mas o respeito continuou sempre o mesmo e consegui esse recurso para Carpina, para a saúde de Carpina, e tenho certeza de que vai ser muito importante para o povo dessa cidade, que alavanca uma região que é importante para toda a Mata Norte. Então, fico feliz de poder contribuir com essa gestão, com esse desenvolvimento de Carpina, independentemente de quem ele votou na eleição de 2022, porque 2022 ficou para trás, a gente tem que olhar para frente. Futuro de Marília Reis. Trabalhar sempre junto ao povo, tá? Junto das pessoas, escutando, aprendendo cada vez mais, aproveitando todas as oportunidades. Eu sempre enxergo os episódios que acontecem na vida da gente como uma oportunidade de aprender. Vocês nunca vão me ver me lamuriando, me lamentando, falando, e se fosse desse jeito ou se fosse daquele outro jeito? Muito pelo contrário. Eu acredito que tudo na nossa vida tem um propósito de Deus pra gente. E a gente tem que dar o nosso melhor. Tem que dar o nosso melhor com alegria, com satisfação, cumprindo aquela missão. E muita gente confia em mim, muita gente tem esperança que a gente continue firme, continue na luta. Eu vou estar ao lado das pessoas, vou rodar o Estado. Agora nós estamos num processo de formação de um campo político. Nós tínhamos antes uma hegemonia absoluta, em que o PSB tinha a maioria das prefeituras, tinha a prefeitura da capital e o governo do estado. Hoje a gente vê um balanceamento das forças políticas e quero trabalhar politicamente para que um campo que tem uma proximidade maior com as ideias que eu defendo, a gente possa ter uma unidade e buscar uma unidade ainda maior em 24 e também em 26. Marília, muito obrigada. Eu espero poder lhe entrevistar mais vezes. O Dani Nurse Blog vai continuar acompanhando seus trabalhos. Sucesso, saúde e força nessa luta. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço a você, Dani, agradeço a todos que estão nos assistindo e, novamente, chamo vocês para nos seguirem nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Marília Reis. Tem o azulzinho lá de verificado, viu? Para vocês não se confundirem com outra conta. E mandem uma mensagem para a gente, compartilha, manda no direct teu telefone para a gente te colocar nas listas de transmissão, para quando falar alguma coisa sobre sua cidade, para quando falar alguma coisa sobre sua região, a gente poder mandar para você. Vai ser uma alegria, a gente tá sempre junto e logo logo eu apareço por aí. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Diretamente para o Dani Nurse Blog, falou a blogueira e repórter Daniele Nurse.